Você já pensou em fazer uma viagem como um investimento para a sua vida? Eu sou a Gabi e eu tô aqui hoje para compartilhar um pouquinho das minhas experiências que eu tive viajando 20 países ao redor do mundo, contando um pouquinho dos perrengues que eu passei e das grandes lições que eu tiro para toda a minha vida. Eu estudo Relações Internacionais, fiz uma viagem para a Europa, conhecendo 20 países. Então, nessa viagem eu fiz um mochilão conhecendo Itália, França, Alemanha, Espanha, República Tcheca, Holanda, Portugal, vários países da Europa. E eu vou contar aqui pra vocês então como é que foi essa experiência. Primeiro de tudo, atenção! Uma viagem internacional ou uma viagem que faça com que você saia da sua zona de conforto não é brincadeira não. Inclusive você pode passar muitos perrengues mesmo, dependendo de onde você for e do seu planejamento. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas consigam aprender e vivenciar um pouquinho do que foi e do que é fazer uma viagem internacional para a sua vida, tá? Então vamos lá. Para começar, uma história. Eu estava na Grécia, num país onde o alfabeto é totalmente diferente do nosso. Eu não sei se vocês sabem, mas o alfabeto da Grécia é muito diferente do nosso alfabeto latino. O que acontece é que quando você vai no mercado, nem sempre tem traduções em inglês para você que consegue falar inglês. Geralmente está na língua grega mesmo. E aí aconteceu um episódio bem curioso comigo. Eu fui comprar um iogurte, eu comprei um pote desse tamanho de iogurte. E aí quando eu levei para casa e fui comer, peguei uma colher para colocar no iogurte, bem gulosa, eu descobri que aquilo não era um iogurte, aquilo era um doce de passar no pão. Sabe aqueles doces bem duros assim, bem grudentos? Era aquilo, gente, era aquilo. O primeiro dilema que enfrentei foi porque eu justamente não sabia a língua do país e eu fui lá e comprei uma coisa que não tinha nada a ver com o meu objetivo. E não foi só isso não, tá? Eu já cansei de comprar leite, de comprar potezinhos assim de manteiga e depois eu descobri que era leite. Eu já cansei de comprar doces e depois descobri que era uma especiaria que só poderia comer se tivesse algum outro acompanhamento, enfim. Essas coisas são todas lições para nós que queremos viajar e queremos aprender justamente, ter essa experiência e não passar por tanto perrengue. Conheça o lugar antes de viajar, se organize para você conhecer um pouquinho da cultura e da língua, enfim, do lugar, para que você não passe aí tantos perrengues como eu passei. Além disso, eu tive um episódio bem marcante na Eslováquia. Lá na Eslováquia, quando eu cheguei com a minha mala no aeroporto, fui para casa, fui pegar um ônibus para ir para o lugar que eu tinha alugado, eu conversei com o moço do ônibus e perguntei para ele qual ônibus eu deveria pegar para chegar naquele lugar. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, ele olhou para mim, muito sério, me encarou assim, fez uma cara de bravo e falou na língua dele, eslovaco, que eu não entendi, mas eu deduzi pelas expressões faciais: eu só vou te responder se você falar em eslovaco comigo. E aí veio o problema. Eu falei inglês com ele. Eu conversei em inglês porque eu achei que o inglês ia ser suficiente para eu poder me virar bem lá na Europa. Mas não, eu enfrentei bastante desse tipo de restrição por eu não falar a língua das pessoas. Então a dica aqui de ouro é também, saiba falar pelo menos um bom dia, uma boa tarde, no idioma do lugar que você vai, principalmente França. França também é bem importante saber, porque lá na Europa tem alguns conflitos internos, então eles se recusam muitas vezes a falar o idioma do país vizinho. Então saber um pouquinho do idioma, pelo menos um bom dia, uma boa tarde, essas coisas básicas são bem importantes. Isso tudo é uma questão de organização. É claro que na minha viagem, apesar desses perrengues, com uma organização que eu tive, foi uma viagem muito satisfatória, que agregou muito para minha vida. Mas eu não poderia deixar de mostrar esses fatos para que vocês entendam que a organização é importante em tudo na nossa vida, inclusive numa viagem, tá? O segundo ponto, planejamento. Eu viajei para a Europa durante 3 meses, passando por 20 países, com uma mala desse tamanho, uma mala P que eu carregava e uma mochila nas costas.
E aí você me pergunta, meu Deus, eu não consigo fazer isso, como é que você fez isso viajando 3 meses com 2 malinhas? Eu vou na casa de um parente e eu levo o meu guarda-roupa inteiro. Essa é a grande sacada. Por que eu consegui viajar para a Europa com só essa bagagem? Simples, porque a minha técnica foi o seguinte, eu levei roupa suficiente para 1 semana de uso. Então, produtos de higiene pessoal, produtos de cuidados, enfim, pessoais também, meias, blusas, tudo que desse para usar por 1 semana. A grande dica é, quando eu chegava no 7º dia, eu ia lá, ia numa lavanderia chamada Self-Service, uma lavanderia onde a gente mesmo lava a nossa roupa, colocava uns euros lá, a roupa ficava limpinha, eu voltava para casa e continuava usando tudo de novo. Por que isso foi importante para mim? Porque como a minha viagem não foi uma viagem de turismo, nem somente uma viagem de estudo onde eu ficava fixa num lugar, eu precisava me locomover muito. Tinha dias que eu pegava trem, avião e carro. Você imagina só, se eu tivesse uma grande bagagem comigo, o transtorno que eu ia ter. O transtorno. Então, nessa dica, quando às vezes eu ia para lugares que eu tinha que subir escada, e eu vou ter com os braços bem fortes, inclusive, mas eu tinha que subir escada, então eu tinha que segurar minha mala, pegar minha mochila e subir. Não tinha opção. Para você que quer fazer uma viagem nesse modelo, leve pouca bagagem. E uma dica de empreendedorismo bem legal, devido à minha organização que eu tive nesse momento, foi eu conseguir trazer coisas naquela micro bagagem minha para vender aqui no Brasil, com todos os impostos pagos. Como que eu fiz isso? Muito simples. Quando eu fui para a Europa, eu planejei para ir numa virada de estação. Então eu fui no inverno e conforme o tempo foi passando já deu a virada para o verão. Quando eu cheguei no período do verão, aqueles meus casacos grossos que eu tinha levado já não eram mais necessários, porque já estava quente e o calor da Europa realmente é bem alto e a temperatura é alta. E aí o que eu fiz? Eu deixei aqueles casacos grandes que eu já tinha planejado de deixar e coloquei outras mercadorias ali, vim pro Brasil e depois eu vendi aqui, com todos os impostos pagos, tudo certinho, tá? Então, a organização e o planejamento fazem da sua vida, da sua viagem, de qualquer coisa, algo muito melhor e mais proveitoso, porque eu pude ir para vários lugares, eu fui para as montanhas, na Itália, por exemplo, lá longe, frio, alto, com pouco transporte, e eu consegui me virar com aquilo, tá? Então, planejamento essencial. E o terceiro grande ponto que eu quero trazer para vocês e compartilhar como uma grande experiência para minha vida, e eu tenho certeza que pode ser para a sua também, adaptação. Essa é a grande sacada de quando você sai do teu lugar, quando você sai do teu espaço de convivência, da tua, muitas vezes chamada zona de conforto, do teu país, do sistema de valores que você está acostumado e vai para um lugar totalmente diferente. Nesse lugar, as pessoas não falam o seu idioma, as pessoas não acreditam nas mesmas coisas que você, as pessoas não enxergam o mundo da mesma forma que você, certo? E elas tomam decisões diferentes porque estão num ambiente diferente. Essa virada, gente, vocês podem achar estranho no início, mas não. Essa virada de você ir para um lugar totalmente inóspito, no sentido que você ainda não está acostumado, te faz abrir os olhos para novas possibilidades. Te faz ser muito mais aberto a mudanças, que são coisas muito, muito presentes na nossa vida, que acontecem a todo momento, a nossa vida está sempre mudando, e te fazem também ter respostas criativas para quando surgir novos problemas na sua vida, você possa se adaptar e resolvê-los. Uma curiosidade científica que eu carrego, e eu acho muito legal compartilhar, é que o ser humano só conseguiu estar aqui em 2020, hoje, sobrevivendo, se alimentando e vivendo em segurança nos seus apartamentos, nas suas casas, porque ele se adaptou no decorrer do tempo. O ser humano não foi biologicamente o animal mais, o ser vivo mais rápido, ou o ser vivo que tinha habilidade de voar,
ou ser vivo que tinha a maior força, mas ele tinha um cérebro muito capaz de adaptar as circunstâncias ao redor dele para garantir a sua sobrevivência. E quando a gente se adapta às mudanças, tem essa adaptabilidade, a gente consegue ir para um lugar, tem essa flexibilidade, a nossa vida emocional, espiritual, profissional consegue escalar muitos degraus e melhorar ainda mais. Então, a adaptabilidade é uma coisa muito importante para o ser humano. Se adaptar às mudanças, se adaptar a essas coisas é uma das grandes possibilidades que uma viagem internacional ou uma viagem nacional que mude bastante a cultura, que você experiencie isso, te traz. Muito obrigada por terem assistido. Até uma próxima!